Boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar da FIA. Eu sou Ana Carolina e faço parte do Núcleo de Gestão de Projetos da FIA, cuidando da parte... Antes de nós iniciarmos o nosso evento de hoje, eu gostaria de fazer uma apresentação, para quem não conhece, do nosso portfólio de cursos. Então, o GPRO, o Núcleo de Gestão de Projetos da FIA, ele tem mais de 20 anos, ele é coordenado pelo professor Dr. Roberto Sbragia, e o nosso portfólio de educação executiva integrada, ele tem cursos na área de extensão e na área de pós-graduação. Então, o aluno ele pode fazer um curso de extensão de 40 horas ou de 120 horas, e depois ir progredindo até chegar na pós-graduação e no MBA, abatendo os créditos e o valor que ele investiu. Nós também temos uma programação temática na área de gerenciamento ágil e de soft skills, com cursos de 40 horas, além da nossa programação online, que são cursos EAD. Nesse segundo semestre, nós vamos ter os nossos cursos de MBA, pós-graduação e formação num formato híbrido. Então, nós teremos aulas presenciais e web aulas. Então, a gente vai começar os cursos com as web aulas ao vivo e depois, quando for possível, a gente vai voltar para o formato presencial. E aí nós temos o nosso MBA com início no dia 4 de agosto, a nossa pós-graduação com início no dia 10 de agosto, e o nosso curso de formação em gestão de projetos, que é um curso de um semestre, com início no dia 10 de agosto. Nós temos também os cursos em formato web aula, que são os cursos de fundamentos em gestão de projetos, o curso de gerenciamento ágil e o de soft skills. Então, todos eles serão nesse formato via Zoom, 100% online e ao vivo. O curso de fundamentos, ele vai ter início no dia 10/8. O curso de gerenciamento ágil, a gente tem programado o início no dia 17/9. E o curso de soft skills para o dia 3/9. O curso de soft skills, ele visa desenvolver as habilidades humanas do gerente de projetos. Então, todos esses cursos, eles já foram feitos no formato web aula e eles foram muito bem sucedidos. A gente teve um bom retorno nesse semestre. Além disso, nós temos o nosso curso em parceria com a UOL EdTech, é uma pós-graduação 100% online. Então, é a gestão de projetos, fatores técnicos, humanos e do contexto de negócios. Essa pós-graduação, ela teve início em maio, mas todos os meses é possível entrar alunos para cursar as disciplinas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem acessar o nosso site. E nós temos também um lançamento, que é o curso 100% digital, o curso de fundamentos da gestão de projetos do PMBOK ao Ágil. Então, ele é um curso que tem 32 horas de atividades, um e-book exclusivo, e ele é 100% online. Então, quem tiver interesse, quem quiser mais informações, pode consultar os nossos canais. Tem o WhatsApp, o telefone e também o nosso site. O nosso evento de hoje é um webinar prático de como fazer um brainstorm remoto em projetos. Ele será conduzido... Opa, deixa eu descompartilhar aqui a minha tela. Ele será conduzido pelos nossos professores Igor Lagreca e também o professor Álvaro Junqueira. Ambos são professores do nosso núcleo de gestão de projetos. Eu não vou fazer a apresentação deles, porque eles mesmos vão se apresentar, e eu vou deixar que eles conduzam a nossa sessão. Professores, é com você. É um prazer tê-los aqui. Maravilha, Ana. Prazer todo nosso, né? Prazer todo nosso. Eu agradeço muito a confiança da FIA, né, em gente trazer uma proposta diferente de webinar prático. Eu acho que hoje a gente vai bater recorde de acesso.
se Deus quiser, para justamente passar esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas, não é isso? A gente está passando um momento de pandemia, né? Graças a Deus indica que estamos superando, mas muita gente trabalhando remotamente, e essa é a intenção desse webinar, né? Como a gente pode remotamente estar fazendo as práticas de workshop, de brainstorm. Então, eu agradeço muito o convite, a parceria, né, que a gente está fazendo. Vou passar a palavra para o Álvaro para ele fazer o agradecimento, depois a gente entra nas apresentações. Pessoal, inicialmente uma boa noite para todos, as pessoas que estão aí dando seu tempo, né, para a gente poder estar compartilhando. É sempre um aprendizado mútuo, né? A gente vai estar compartilhando alguns conhecimentos e recebendo conhecimento de vocês também, e a gente espera sempre fazer essa troca. Ana, muito obrigado pela oportunidade, Aguinaldo pelo suporte. A gente estava discutindo em tentar fazer uma coisa que fosse exatamente mais mão na massa, né? Assim, para sair um pouco desse formato de que fica uma coisa um pouco mais unilateral. Então, a gente vai falar um pouco sobre os objetivos desse webinar, mas sempre nesse sentido de tentar ser o mais prático possível. E acho que vai ser bem bacana, então vamos ver como é que vai funcionar. Primeiramente, só fazer uma breve introdução, talvez algumas pessoas já nos conheçam, outros não, então eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder já começar os nossos trabalhos aqui. Então, estão todos vendo a minha tela aqui, né? Sim. Então, pessoal, vamos lá. Então, rapidinho, não é o nosso objetivo aqui gastar tempo com isso, mas falar um pouquinho só do nosso background, porque talvez isso facilite aí a nossa discussão. No meu caso específico, eu tenho uma formação mais na área de TI, mas depois migrei, né, fui abduzido para essa parte de relação com pessoas, então mais para a parte de administração. Isso fiz meu mestrado, isso eu tive a oportunidade de trabalhar também na área privada, na área pública, relacionados tanto a serviços mais ligados à parte de TI, na parte de gerenciamento de projetos, o analista de sistemas, mas também na parte de gestão, né? Então, na parte de direção e tal, que foi muito interessante. Eu tenho um pouco da veia e muito interesse nessa parte de empreendedorismo, então, sempre que as pessoas estão mexendo com coisas novas, ligadas a startups e tal, eu sempre tenho muito interesse nisso. Das partes de certificações, tem algumas ligadas principalmente à parte de projeto, e tenho como hobby, interesse, fora essa parte de empreendedorismo, também a parte de empreendedorismo social. Então, eu tive a oportunidade, né, muito recente, de estar na Nova Zelândia, né, fiquei lá 2 anos estudando e trabalhando, e lá a gente teve a oportunidade de fazer um projeto social, um projeto na área de ágil e um projeto na área social. E a gente está com essa parceria com a FIA, fazendo cursos, né, trabalho junto à FIA também, tem sido muito proveitoso nessa área de projetos. Então, pessoal, essa é só uma síntese, agora passar para o Igor também. Bom. Desculpa, só um detalhe. A gente vai fazer depois uma atividade no LinkedIn, mas desde já convido, né, todas aquelas pessoas que quiserem compartilhar LinkedIn, convidar, a gente está sempre muito aberto, só manda o convite, sempre uma grande satisfação. A gente entende que isso é uma grande comunidade, e as pessoas têm que estar interconectadas, é sempre muito positivo. Legal. Igor, desculpe. Agora, vamos lá. Nada. Maravilha, Álvaro, maravilha, Álvaro. Na verdade, o currículo de Álvaro, você viram várias caixinhas, né? É bem extenso, né? Eu tento sempre chegar um pouquinho perto dele, mas é difícil, Mas vamos lá. Igor. Na parte do meu currículo, brevemente, né? Não é a intenção nossa a gente ficar, como o Álvaro falou, né? Gastando muito tempo nisso, mas basicamente, minha formação acadêmica foi em computação. Fiz até mesmo já uma especialização na própria FIA, né? Em TI, aqui em São Paulo. E... Bom, graduação, mestrado, doutorado, foi tudo em conjunto, né? Essa estratégia eu quis seguir. E vim para São Paulo em 2010, passei no concurso público para auditor fiscal aqui do Estado, e foi aí onde conheci o Álvaro Junqueira, né? Então, trabalho de manhã e de tarde na Secretaria da Fazenda e à noite dando aula na FIA e em outras instituições. Basicamente, em relação às minhas certificações, Álvaro, você pode passar um pouquinho? Opa, desculpa. Beleza, então aí foi colocado. E em relação às certificações, quase todas elas estão nesse mundo de projetos, né? Porque, de fato, é onde eu trabalho. Atualmente eu trabalho no escritório de projetos, já gerenciei portfólio, já gerenciei projetos, já participei de comitês para a gente tentar decidir, né, o futuro de algumas iniciativas, enfim. E estamos com a iniciativa do Pingou, junto com o Álvaro, né? Que daqui a pouco até eu vou falar sobre ela. Basicamente aí um site, um portal que tem contribuído muito com a comunidade de gerenciamento de projeto. Também tem um pouquinho de veia empreendedora, tranquilo? No próximo slide tem o meu LinkedIn, então fiquem à vontade para estar adicionando. É um grande prazer, após o webinar, a gente ter lá uma lista de algumas pessoas novas na nossa rede de contato, que a gente possa permanecer trocando informações
não só no webinar, mas após o webinar. É um grande prazer ter vocês em minha rede de contatos, então fique à vontade para estar adicionando. Então, essa foi a breve apresentação que eu quis fazer da minha pessoa. Em relação ao roteiro, daqui a pouquinho até o Álvaro vai entrar no objetivo da nosso dia de hoje, mas, né, em linhas gerais, o nosso roteiro está distribuído está fundamentado em, primeiro agora essa apresentação, depois a gente vai contextualizar. Na verdade, a contextualização se torna necessária, porque hoje a gente temos quantas pessoas? 101 pessoas, né? Então, perceba que um brainstorming, naturalmente, na empresa, quando acontece, não é com 101 pessoas, né? É com quantidade menor, né, de participantes. Então, a gente tem hoje 2 atividades, pensando nessa quantidade de pessoas. A primeira atividade, que é a atividade número 1, que está sendo chamada, a gente vai usar uma ferramenta chamada Mural. O Álvaro vai estar conduzindo essa ferramenta e vocês, cada um, vão entrar em determinado link que vai ser passado. A gente vai fazer uma atividade como se fosse um quebra-gelo, né, para estar basicamente entendendo da ferramenta e usando algumas técnicas. Depois disso, a gente vai reduzir um pouquinho o número, né, não dá para trabalhar com 200 pessoas, 300 pessoas movimentando post-it, usando Canvas e Design Thinking. Então, ficaria um pouco com muitas informações num Canvas pequeno. Então, essa atividade número 2, a gente vai se fazer através do Miro, que é uma outra plataforma, onde a gente vai ter um grupo mais restrito e a gente vai estar, né, fazendo toda essa movimentação de colocar Canvas, pensar em ideias, pensar em Design Thinking. Então, um desafio imenso. E já, né, nesse momento, eu queria convidar voluntários para estar participando da segunda atividade. Então, se você tem interesse, está participando da nossa segunda atividade no Miro, vai lá agora, lá no campo do chat, né, no botãozinho, e fala, eu quero, né? Então, daqui a pouco, ou eu ou o Álvaro, a gente vai entrar em contato com você, pegando o seu e-mail e convidando você para entrar nesse board específico, que vai ser bem legal. Então, dinâmica hoje não vai faltar, né? A gente vai ter 2 plataformas bem interessantes para ser utilizado. No final, a gente vai ter dúvidas, encerramento e até mesmo uma surpresa. Então, fica até o final, porque vai valer, sim, muito a pena, né, para o seu conhecimento. Você não estava jogando, mas não vai estar jogando essa 1 hora fora, em hipótese alguma, eu lhe asseguro. Tudo bem? Álvaro? Legal, Igor. Uma coisa até para comentar, né? Se vocês tiverem dúvida durante a apresentação, que vai surgir, né, gente? A gente não vai conseguir explicar tudo e também coisas que vocês tenham interesse em saber um pouco mais, coloca lá embaixo, vocês vão ver um botãozinho, né? Chamado QEA, né? Q&A, Question and Answers. Então, você pode colocar suas perguntas ali. Vocês vão ver também um outro botãozinho chamado chat. Geralmente no chat é uma conversa um pouco mais livre, né? Mas se você tiver uma pergunta específica, a gente vai estar checando esse bloquinho do Q&A regularmente durante a própria apresentação. Então, se tiver alguma pergunta lá que a gente já possa esclarecer, a gente vai colocar lá também. Até já uma pergunta que foi colocada, eu já esclareço. A gente foi perguntado se a gente vai compartilhar a apresentação. Podemos, mas a gente vai ver hoje que vai ser tudo muito prático, então a gente não vai ter muita apresentação, mas a gente vai, se vocês precisarem de informação adicional, então a gente pode compartilhar, mas vocês vão ter acesso aos murais. Pessoal, vamos lá então, contextualizando, já iniciando aqui o nosso contexto, o que vai ser esse webinar, até para a gente poder colocar as expectativas em linha. A gente sabe que no gerenciamento de projetos, a gente tem uma atividade muito importante que acontece ao longo de todo o projeto, que é você ter a necessidade de reunir o seu grupo, seu time, e poder fazer algum tipo de brainstorm, ou workshop, ou discussão sobre algum tema que seja aquele tema que está pegando, que é um tema importante. Aqui eu não estou falando de reunião de alinhamento, aqui eu estou falando de discussão mais ampla, para você poder fazer levantamento, por exemplo, de novas ideias, você pode estar discutindo riscos do seu projeto, então você quer uma participação bastante ampla. Se você está no modelo ágil, você está discutindo muitas vezes o seu sprint backlog, você está discutindo um story map, que você quer exatamente ter a multiplicidade de perspectivas para poder fazer aquele trabalho. Pois bem, a gente veio num momento agora de pandemia, né? E aí poderia se pensar, pô, mas aquele trabalho que eu fazia presencialmente com as pessoas, juntando em cima de num local, de frente para uma parede, que eu conseguia colocar aqueles post-its, ou fazer mesmo uma discussão numa mesa, como é que eu posso fazer isso agora? Então, no primeiro momento, a gente pode ter a ideia de que isso se tornou muito difícil.
Mas se a gente avançar um pouquinho mais e conseguir entender pelo menos quais são as possibilidades que existem para trazer isso para o mundo digital, a gente pode chegar numa conclusão em que sim, é possível você continuar fazendo o seu trabalho de forma digital. É claro que nesse caso não vai estar todo mundo na mesma mesa, mas é como se tivesse. Agora, claro que a dinâmica relacionada a esse processo de workshop digital, ele é um pouco diferente do que a gente fazia até então presencialmente. Então, a ideia hoje aqui, então, para passar esse nível do qual o objetivo dessa conversa de hoje aqui, é a gente passar para vocês um pouco de forma prática como poderia ser feito um workshop digital. E eu não estou falando, gente, que não tem desafios, né? Exatamente porque a gente vai estar fazendo num formato de um webinar, ou seja, a gente tem do outro lado aí mais de uma centena de pessoas, o que não é exatamente uma realidade de um workshop que você vai fazer com o seu time. Então, por isso até o Igor comentou que a gente vai estar fazendo uma atividade inicial, que é uma atividade em que todos vão participar, e depois a gente faz uma outra atividade com um grupo um pouco mais restrito, fazendo como uma simulação em duas ferramentas diferentes, exatamente para vocês conhecerem o que existe de oferta, caso não conheçam, com relação às ferramentas que trabalham exatamente com essa finalidade. Beleza? Então é isso, gente. Aí também um disclaimer, né? A gente vai estar colocando essas ferramentas à prova, né? Normalmente essas ferramentas utilizam 10, 15, 30 pessoas trabalhando simultaneamente. Aqui, na primeira atividade, a gente vai estar colocando essa ferramenta para trabalhar com mais de 100 pessoas. Então, ó, aí está, a gente checou, né, e tudo. Claro que tudo pode acontecer. A gente trabalhou bastante para que aconteça tudo de forma suave. Mas também não acontecer, a gente vai estar conhecendo alguma limitação que alguma dessas ferramentas possa ter, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, gente, vamos lá, vamos na massa. Então, o que a gente vai fazer primeiro, né, nessa primeira atividade nossa? Normalmente, num primeiro workshop, o que você faria quando você estaria fazendo isso presencialmente? Você chamaria as pessoas que estão participando e chamaria elas para se apresentar. Aqui, como a gente está no ambiente digital, a gente vai fazer um pouco diferente. Então, normalmente, assim, num ambiente mais profissional, a gente se apresenta por meio do nosso LinkedIn. Então, eu vou convidar quem tem LinkedIn a colocar isso dentro de um ambiente, de um mural. Para isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Então, eu vou agora parar aqui o compartilhamento e vou explicar um pouco qual vai ser a atividade. Então, geralmente, a dinâmica vai ser assim. Eu vou explicar qual é a atividade que a gente vai fazer, o porquê que a gente está fazendo ela, o que vai ser feito dentro da ferramenta, e depois eu vou compartilhar um link com vocês para que vocês possam entrar e poder participar também. Parece legal? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Qual o objetivo principal dessa primeira atividade? A gente vai, para aqueles que quiserem, obviamente, compartilhar os nossos LinkedIns uns com os outros, tá? Para isso, a gente precisa ter um ambiente que a gente possa fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui um ambiente para vocês. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora é a ferramenta chamada Mural. Vocês vão ver que tem duas grandes ferramentas muito conhecidas nessa área de workshop digital. Uma é a Mural e a outra é o Miro. O Miro talvez seja a ferramenta mais conhecida e que as pessoas têm maior preferência. E a sua comunidade com relação à utilização é maior do que a Mural. Mas a Mural também é uma ferramenta muito boa. E vocês vão ver, ela é feita, por incrível que pareça, por nossos irmãos argentinos aqui. Mandaram muito bem, esse pessoal de Buenos Aires, e que depois foi para São Francisco ser incubado numa empresa, talvez uma das mais interessantes relacionadas a Design Thinking, que é chamada IDEO. Mas aqui, então, a gente vai mais utilizar a ferramenta do que falar sobre ela. A Mural é uma ferramenta em que você vai poder trabalhar colaborativamente com múltiplas pessoas, como se fosse num canvas digital, como se fosse aquela parede que você tem no seu workshop presencial, só que agora no formato digital. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa primeira atividade? Exatamente para você poder ganhar um pouco de familiaridade com a própria ferramenta em si. A gente vai fazer o seguinte, ó, você pode pegar, um detalhe, essa atividade com relação ao mural, ela funciona melhor, muito melhor, eu diria, se você utilizar um desktop ou um tablet. Se você usar um celular para fazer o acesso a ela, você vai ver que o Canvas, a tela, não é grande o suficiente, muitas vezes, para você poder trabalhar adequadamente. Então, essas ferramentas e soluções, elas foram feitas muitas vezes para trabalhar com desktop. Então, a recomendação, se você tiver a possibilidade de usar desktop, melhor. O que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos abrir uma janela.
vou entrar no LinkedIn e vou, aqui no LinkedIn, entrar no meu perfil, Álvaro Junqueira. Mas, claro, você vai ter o seu próprio perfil. O que a gente está interessado aqui é nesse endereço aqui, linkedin.com/in/o seu nome, que geralmente é o que você utiliza. Esse endereço você vai copiar, né? Se você tiver LinkedIn, gente, é sempre uma atividade, claro, opcional. Vem aqui de volta, nesse mural que eu vou passar o link para vocês logo, logo. E aí, a gente vai colar aqui dentro. Quando ele colar, você vai ver que ele vai, eu vou dar um pouquinho de zoom, ele vai aparecer o seu LinkedIn com a descrição da sua atividade em si. Ó, quem está passeando aqui também. O professor Igor já está aqui comigo, já colou o LinkedIn dele também. Então, gente, essa é a primeira atividade. Quem quiser compartilhar o LinkedIn publicamente com outras pessoas, pode colocar o seu LinkedIn aí nesse mural. Vou passar para vocês, então, até a gente já vai conhecendo a ferramenta, para compartilhar um mural, a gente vai aqui em Share, Visitor Link, né, que a gente vai estar com visitantes, e vou copiar esse link. Aqui a gente está dando a opção das pessoas poderem editar, né, quer dizer, mexer no mural diretamente. E eu vou colocar essa informação aqui, então, no nosso chat. Então, vamos lá. Pessoal, tem esse link grande aí, vocês devem estar vendo no chat, https://app.mural.co/t/workshops, etc. É nesse link aí mesmo que você vai criar, vai clicar. O que vai acontecer quando você fizer isso? Ah, desculpa, não está vendo nada, tá? Perfeito. Tem que mandar aqui para os participantes também. Vamos de novo, ver se agora vocês conseguem ver. Nesse link aí, vocês vão então acessar e a primeira coisa que ele vai te perguntar vai ser para você escolher um nome. Então, coloque o nome de vocês mesmo, né? Nome e sobrenome. Claro que se você não colocar, ele vai te atribuir o nome de um animal. E tudo bem. Até a gente viu aqui que tem o Visiting Cat. Já está conosco aqui. Mas legal. Para facilitar a dinâmica, se você puder colocar o seu nome e sobrenome, facilita. Então, legal, Wagner. Wagner já está conosco também. Ó, Murilo, Tomás, o Lincoln. Bacana. Então, eita, quanta gente, hein? Olha só. Oh, que bacana, rapaz. Muito bom, muito bom. O Tiago, grande prazer ter você aqui com a gente, hein? Aí, Fábio Mian. Muito bom. Patrícia Valente. Patrícia Valente é minha prima, não é não? Pode ter mais de uma, pode ter mais de uma. Tem gente, hein? Olha só que bacana. Tudo colaborativamente fazendo. Então, isso aí como o Álvaro está dizendo, né, é uma das ações que a gente pode estar justamente para o quebra-gelo, né, para a apresentação. A gente poderia estar pegando, né, a imagem sua e classificando, né? Ah, você é da área de TI ou não? Você pega a sua imagem e colocaria naquela área de TI. Se você for de outra área, de direito, exemplo, você pegaria a sua imagem e colocaria na área de direito. Enfim, nesse momento agora é todo mundo assim como está sendo colocado, né? Maravilha. Bacana, gente. Olha só. Já participei de workshops em que as pessoas utilizavam o LinkedIn como forma de entrada, né? Claro que se você está num time, as pessoas já podem se conhecer e aí você pode entrar em outros méritos, né? Então, às vezes, para quebrar o gelo, né? Perguntar alguma coisa, o livro que mais gostou ou alguma atividade que a pessoa não saiba. Eu mesmo participei na Nova Zelândia numa dinâmica em que as pessoas falavam assim, a dinâmica era, conte-me alguma coisa que ninguém sabe de você. Então, cada um escrevia alguma coisa. Num primeiro momento, eles não relacionavam ao próprio LinkedIn ou à própria pessoa, e aí você tinha que fazer essa ligação, era uma dinâmica para poder fazer essa quebra de gelo. Aqui, é claro, gente, que a gente está num webinar em que tem muita coisa para fazer, né? Então, a gente não vai ter tanto tempo assim. Exatamente. Esse quadro, ele vai ficar aberto para vocês podem continuar fazendo, podem fazer um pouco mais adiante, sem problema nenhum. Mas eu vou, então, agora passar para a segunda parte, para a gente poder dar sequência no nosso webinar. Isso, e aprender novos recursos, né, Álvaro? Como votação, como timer, bem interessante. Isso, bacana. Gente, até uma coisa só para ressaltar, aqui assim, só de brincadeira, o que a gente fez aqui num primeiro momento, você já poderia estar discutindo assuntos mais sérios, né?
Aqui, claro, a gente está num quebra-gelo ainda, mas você já poderia estar usando esse quadro para fazer outras coisas. Então, podem ficar à vontade para continuar a utilizar o quadro. Já vi que o pessoal está criando post-it e tal, só tentem não bagunçar demais. Todo mundo tem poder de edição, então é só essa colaboração. Pessoal, então a segunda atividade a gente vai fazer o quê? Né? A gente vai, deixa eu até parar um pouquinho o compartilhamento, a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Bom, na segunda atividade a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer um outro mural, em que esses murais poderiam estar juntos, poderia ser um único mural, em que esse único mural você poderia navegar dentro do seu workshop inteiro. É claro que quando você está com um time de 10, 15 pessoas, você consegue fazer isso e a ferramenta funciona numa boa. Agora, a gente separou em murais diferentes, e até é importante vocês saberem isso, porque a gente pode ter um volume maior de pessoas, e aí sobrecarrega a ferramenta se você colocar num mural único. Mas a ideia aqui, até que vocês podem ver, é que na parte da direita, ele tem esse chamado outline. Esse outline é exatamente o que você poderia ter, outline 2, 3 e 4, e seguiria como se fosse a história do seu workshop. Então, só nesse caso, então, a gente preferiu separar em murais diferentes, para não ter nenhum problema com relação à sobrecarga. Mas legal, vamos lá. Então, essa atividade 2, o que vai ser? A gente vai ter uma pergunta, em que essa pergunta vocês vão poder responder, a gente orienta vocês responderem por forma de uma imagem. A pergunta que a gente vai fazer vai ser: qual é o seu hobby favorito nessa quarentena? Né? A gente sabe que tem hobbies de tudo quanto é tipo, né? Inclusive o meu vai ser lavar roupa, né? Então, a gente está lavando roupa, está cozinhando, lavando, está fazendo de tudo, né? Eu tenho 2 crianças, estamos fazendo de tudo com as crianças, gerenciando escola e tudo. A pergunta vai ser: qual é o hobby que você faz? Isso também, uma forma de um brainstorm. Eu vou passar, então, o link para vocês. Vou cobrir agora a tela aqui relacionado ao que a gente já fez, tá? E vou passar o próximo link para vocês. Então, gente, ó, esse aqui, qual tem sido o seu hobby favorito nessa quarentena? Então, aqui algumas coisas que a gente vai orientar para vocês poderem fazer a dinâmica funcionar de forma bastante interessante. Existem aqui na parte da esquerda várias formas de você contribuir com o mural, né? Contribuir no sentido de participar. Se você for no primeiro aqui, você vai ver que ele tem uma série de post-its que você pode utilizar. Já no segundo, são setas e você pode ligar um post-it no outro. Isso é muito interessante porque às vezes você tem um quadro num modelo presencial, físico, em que você coloca 2 post-its que estão relacionados, e aí muitas vezes você coloca um perto do outro, mas aqui você pode ligar uma seta num post-it, no outro, em que ele vai manter essa amarração. Você pode utilizar ícones específicos para expressar alguma coisa. A gente vai falar um pouquinho disso aqui um pouquinho mais adiante. E você pode usar imagens. Imagens é o que a gente vai utilizar nesse momento para fazer essa atividade. Então, a pergunta é: qual tem sido o seu hobby favorito nessa quarentena? Eu vou colocar aqui, né? Ó, o meu tem sido lavar roupa. Então, pego essa imagem que eu acabei de clicar aqui e já arrasto aqui para dentro, tá? Então, vou passar o link para vocês. Qual a ideia? Coloquem, pode ser de brincadeira, pode ser mais sério, mas coloquem o que seria o seu hobby. Se você é aquele que tem oportunidade de ler livros e ver séries e tal, maravilha, estou com inveja de vocês. E podem colocar lá também, beleza? Então, ó, copiando o link, vou colocar no chat mais uma vez. Só um minutinho e vamos lá. E só para, enquanto isso, Álvaro, comentar com nossos preciosos alunos aí, que essa atividade a gente vai colocar um outro recurso, que é do timer, né? Então, o Álvaro vai colocar um relógiozinho, onde vocês vão ter essa possibilidade de estar colocando as imagens, e depois a gente vai entrar em votação para saber qual é a imagem mais representativa nesse momento de quarentena, ok? Isso, então as pessoas estão começando a entrar aqui, e aí eu vou até comentando algumas coisas, né, relacionadas a isso. Bem devagarzinho, porque vocês vão estar utilizando as telas também. Se você olhar na parte de baixo do seu mural, você vai ver que tem uma série de carinhas, né, esses ícones aqui. Esses ícones são exatamente os participantes. É claro que aqui a gente tem bastante gente, né, mas se você estivesse fazendo isso com o seu time, que tem lá suas 10 pessoas,
fica muito prático para você estar sabendo quem está fazendo o quê, até porque essas pessoas vão fazer parte do seu time dentro do mural, né, de um workspace específico, e aqui a gente tem o conceito de quartos, né, que é onde você coloca os murais dentro. Então, elas vão ter pessoas identificadas e que isso vai facilitar bastante a comunicação entre elas. Uma outra coisa que a gente pode perceber é que, nesse momento, a gente não está falando com as pessoas que estão participando. Mas, se você estivesse fazendo o seu workshop na prática, você, com o seu time, você estaria com uma ferramenta como o Zoom, mais aberta para todos estarem se comunicando também. E aí, para isso, vai ter uma figura de um facilitador, em que esse facilitador ele vai orientar isso. Gente, vou colocar aqui um timer, então, 1 minutinho, para a gente fechar essa atividade, até para vocês verem como o timer funciona. Então, você tem o timer agora, você deve ter visto que aparece na parte superior do seu mural, agora um timer específico. E aproveitando, eu estou vendo que tem, acho que 7 imagens repetidas no Netflix, tranquilo? Eu vou deixar só uma, porque a gente vai entrar em votação. E aí, para que consiga, né, agrupar os votos, eu vou estar apagando as 6, vou deixar só uma do Netflix, ok? Vou deixar essa aqui do lado esquerdo, ó, que eu estou movimentando, pretinha. Isso. Então, gente, vamos colocar aqui, só para vocês verem como é que funciona, né, os 10 segundos do timer aqui para finalizar. Então, já estão fechando o timer aqui. De novo, claro, a gente está fazendo uma atividade com bastante gente. Então, pessoal, a próxima atividade que a gente vai fazer... Bom, primeiro eu quero comentar uma coisa com vocês. A gente poderia fazer essa mesma atividade escrita num post-it. Então, eu poderia, ao invés disso, pegar um post-it e levar esse post-it para cá e escrever as informações. Mas aí, gente, um detalhe. Num workshop que você for fazer num formato de brainstorming, muitas vezes uma imagem é muito mais significativa do que um post-it. Então, para isso, a gente está estimulando essa parte. Então, vai funcionar a dinâmica agora sim de votação, gente. A gente vai procurar, nessa parte de votação, escolher, cada um vai ter 2 votos, você vai poder olhar as imagens das outras pessoas e, olhando as imagens das outras pessoas, escolher 2 que você considerou mais importantes, tá? Então, eu vou iniciar a votação, e aqui vocês podem ver como é que ela funciona. Você abre uma votação aqui no Start Voting Session, e aí você coloca o que é a votação. Então, hobby... predileto da maioria. Cada um vai ter 2 votos e somente o facilitador do mural pode fazer o encerramento da votação. Então, apareceu uma tela para vocês agora, gente, falando, ó, vai começar a votação. E aí vocês podem begin voting, tá? Vou colocar aqui também um timer, uma boa prática de você sempre utilizar um timer no seu workshop, para você poder controlar isso. E aí você pode, agora você vai ter 2 votos, aí você pode ir em cima de alguma imagem que você queira. Ó, o Fábio colocou aqui, vou colocar o meu voto em cima desse do judô, por exemplo. E aí eu vou navegando. Essa aqui tá ótima. Da moça desesperada com a cozinha. Então, em homenagem à minha esposa também, né? A gente tem feito isso junto. Tá, coloquei lá também. Então, vamos lá, gente. Então, vocês podem colocar a votação que vocês escolherem. Temos aí 27 segundos. Eu já acabei minha votação, já coloquei já. Isso, contextualizando o brainstorm normal, né? Você tem lá ideias, decisões a serem tomadas, e no lugar de ficar cada um levantando o braço no ambiente virtual, então cada um vai lá e coloca, né, a etiquetazinha, né? O seu voto. No final a gente sabe o que a maioria pensa. Essa é a ideia. Legal. 3, 2, 1. Boa, time is up. Então, gente, eu vou fazer o encerramento agora da votação. E aí, com base nisso, quem não votou, por favor, então, se quiser fazer o fechamento aqui, para fazer o encerramento. E a gente vai ver, então, qual a conclusão da votação. Então, estou fazendo o end voting for everyone, então, para todos, encerrando a votação. E o que a gente pode ver? Ó, aqui a Yoga foi a vencedora, né? Teve únicos votos, então pessoas únicas com 6, teve 17 votos no total, Netflix com 13, então depois aqui o estudo, o trabalho, e aqui uma série de outros em si. Então, gente, o que a gente quer, que a gente pode tirar disso?
fazer num ambiente digital, como é que você faria presencialmente isso? Você chamaria, a gente chama de dot voting, né? Cada um ganha uma canetinha, ou ganha um stickerzinho, e vai até a parede e, lendo dos outros, coloca. Nesse caso, no digital, é muito prático. Você pode fazer isso simplesmente fazendo isso, essa dinâmica que a gente colocou. Um ponto interessante de ressaltar é que, assim, uma vez que você fez a votação, nesse caso aqui, é uma votação por maioria. Mas nem sempre um brainstorm é feito pela maioria. Se a gente for olhar, por exemplo, o livro do Design Sprint, a técnica feita pela Google Ventures com relação à votação, na verdade, tem uma pessoa que é uma pessoa mais responsável, aquele tomador de decisão, em que a votação dele ele tem um peso maior. Então, isso dá para também a gente simular numa dinâmica de votação, porque ele ganha mais votos que outras pessoas, mas, nesse caso aqui, a gente está fazendo uma votação democrática. Então, o que é, na verdade, boa parte dos workshops que a gente faz. Legal, gente. Belezinha? Pessoal, curtiu? Vou fazer uma outra funcionalidade bastante interessante aqui do mural, que é o seguinte. Vamos supor que eu estou, como facilitador, fazendo uma análise de uma atividade assim, mais específica do Canvas, e as pessoas estão olhando para outras coisas, muitas vezes, às vezes, até perdidas, né, no Canvas, interessadas em outros assuntos. Eu posso, eu estou falando eu, mas vocês, né, na figura de facilitadores do seu workshop, você pode trazer essas pessoas a visualizarem a mesma coisa que você está visualizando. Então, como é que você faz isso? Você vem aqui embaixo, no seu nomezinho, né, na sigla do seu nome, e você faz assim, summon everyone. Quando você faz isso, todas as pessoas são direcionadas para aquilo que você está vendo. Então, é uma forma muito prática e muito importante no workshop digital que você fizer, você conseguir conduzir as pessoas dentro de um roteiro, dentro de uma lógica que você faça. Isso, claro, no presencial é muito fácil, mas no digital, esses tipos de instrumentos, você traz a atenção de todo mundo para perto de você. Uma coisa muito boa. Mexe o mouse aí, Álvaro. Coloca ela para baixo. Opa, se a gente mexer, vamos ver agora Olha os livros, só, gente. na minha tela, estou seguindo o que o Álvaro está vendo, né? O Álvaro está mexendo e está seguindo a visualização dele. Muito interessante esse recurso. Isso, vai tirando o zoom, você vai também visualizando dessa forma. Legal, gente. Uma coisa que super importante também, se você for organizar o seu workshop, como é que não bagunçar o Canvas, né? Porque você montou isso, você vê que a gente preparou alguma coisa antecipadamente, super importante isso, se você for organizar o seu workshop digital. Mas se você for fazer o seu lock nos itens, então se você pode criar um lock, ou seja, ninguém pode mudar de posição determinados itens do seu Canvas, para que, por exemplo, o título, o quadrado que você fez, coisas do tipo, não se movam, né? E você perca isso ao longo do tempo. Isso, eu vou utilizar muito esse recurso, Álvaro, no Miro. Daqui a pouquinho eu entro nele, né? E a gente vai ver que está todo travadinho, né? Todo bonitinho. Legal, legal, super importante. E por fim, gente, uma coisa que o mural tem, o Miro não tem ainda, é o Celebrate. Então, todos de parabéns aí. Aê! Bacana. Então, pessoal, esse aqui é um super highlight, super assim, inicial, né, com relação ao mural. Ele tem muita ferramenta, a ferramenta tem muita potencialidade, mas acho que é uma visão geral do que pode ser feito. E a gente viu aqui, a gente consegue trabalhar com uma centena de pessoas ao mesmo tempo dentro de um mesmo ambiente. Muito bacana, né? Então, legal, gente. Então, essa era a figura do mural. Agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa atividade, que é junto com o Miro. E aí, para isso, o Igor vai falar um pouco mais sobre o Pingu. Vou encerrar, então, aqui o meu compartilhamento de tela, Igor, para você poder assumir e tocar adiante. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ok. Beleza, estão vendo minha tela, né? Maravilha. Então, a gente vai entrar no Miro, pessoal, daqui a pouquinho. O que acontece? No Miro, a gente vai fazer uma atividade, né, um conjunto mais restrito, mas para preencher um canvas, que é uma parte de um design thinking, de um processo de design thinking. Então, para preencher esse canvas, eu preciso meio que contextualizar de onde vem esse canvas e o que é esse canvas. Para isso, estou trazendo aqui em tela o site chamado www.pin-go.com, ok? Então, basicamente, falar um pouquinho sobre, né, essa plataforma que tem auxiliado muito, né, o pessoal de gerenciamento de projetos e produtos e afins. Então, aqui, tudo que está aqui em relação ao modelo, Canvas, é tudo gratuito, artigos, né? Inclusive, tem até um artigo que fala sobre o Miro, né? Então, é até interessante depois dar uma olhadinha aqui
e contextualizar mais ainda nessa parte de plataforma, de colaboração online. Então, nesse site Pingo, a gente tem dois modelos. Um modelo chamado ágil e o outro modelo chamado híbrido, para dois contextos diferentes. Eu uso o modelo ágil quando eu estou naquele ambiente onde muda a toda hora, né? Muda a toda hora. Então, a mudança é constante. Então, não dá para definir um cronograma, né, todo travadão se o negócio muda constantemente. E eu uso o modelo híbrido para iniciativas que mudam, mas não naquele volume do ágil. Então, a gente vê aquele mundo preditivo, né, waterfall, cascata, vê o mundo ágil e a grande sacada, o grande valor do Pingo é justamente definir um modelo meio termo, um modelo chamado híbrido, que tem, graças a Deus, né, tirado muitas pessoas, muitas empresas daquele mundo tão travadão, entrando também no mundo com conceitos ágeis. Então, a navegação aqui é super simples. Você, exemplo, navegue no modelo ágil. Cliquei, então vai abrir agora a página desse modelo, onde vai ter uma big picture, né, uma imagem com vários ícones, que o grande valor dessa imagem é, primeiro, né, trazer coisas, artefatos que a gente ouve falar, que a gente às vezes usa mais isoladamente, e agora sim trazer em um fluxo de ligação entre elas. Exemplo, objetivo estratégico, design thinking, design sprint, project value canvas, lean canvas, visão do produto. Aí eu tenho um goal ou no goal, né, do sponsor dizendo, cara, vale a pena investir nessa ideia. Então aqui o que acontece é, vem uma ideia, vem um problema, uma necessidade, a gente alinha com o objetivo estratégico da organização, amadurece, né, pensando aqui em quais ideias que solucionem esse problema, a gente filtra junto com o usuário e vai descendo, né, colocando mais informações até passar a porteira do gol, né, dizendo, vale a pena investir. Valendo a pena investir, a gente entra no processo de amadurecimento, coletando mais informações sobre os requisitos, né, pensando como serão os ciclos de projeto, né, as sprints. Nesse modelo ágil, a gente começa a rodar um modelo totalmente voltado a Scrum, com sprints, com burn down, com burn up, com backlog, com o próprio time Scrum aqui acontecendo. E na visão aqui mais gerencial, mais do todo, a gente teria mais dois níveis, que seria o gerenciamento de programa e o gerenciamento de portfólio. O gerenciamento de programa, basicamente casando aquelas iniciativas, aqueles projetos que se relacionam, né, e tentando uniformizar, tentando que tudo isso ande na mesma linha, sem um conflitar com o outro, para ter um benefício, que não teria se fosse todo mundo para um lado divergente. E o portfólio, pensando basicamente na estratégia da organização, vendo se aquilo está agregando valor para a organização. No final, temos aqui um canvas de descontinuidade, comunicação e encerramento. Então, o grande valor aqui no Pingo é criar esse fluxo de artefatos conectados. E perceba, hoje eu vou entrar aqui, ó, Design Thinking, uma parte desse processo. Se você não souber o que é isso, clica aqui, depois até mesmo da apresentação, e como vai estar mostrando essa página, todos os artefatos do Pingo que a gente viu, tem essa estrutura. O que é, por que aplicar, como aplicar. Aí vem aqui as ideias colocadas em Canvas, né? Os templates, artigos e assim por diante. Então aqui passa a ser uma biblioteca para o mundo de projetos. A pessoa não tem interesse em entender o que é user story, tem interesse em entender o que é um sprint, clica em cada ícone desse e vai ter essa informação. Bom, feita essa apresentação rápida, né? Como eu falei, foi importante fazer para a gente saber que a gente vai estar aqui, ó, pensando, basicamente, ó, alguém teve basicamente um problema. Esse problema foi alinhado à estratégia da organização e foi dito que, tá bom, vamos adiante. Tá bom, mas quais são as ideias? Quais são, de fato, as causas que levam a esse problema? Então, ele está focado aqui, agora, beleza? Bom, para isso, eu vou entrar aqui no Miro, né? Eu vou estar, nesse momento, convidando. Eu só consegui pegar o e-mail de 5 pessoas. E agora eu vou estar fazendo o invite para essas 5 pessoas. Quem recebeu, né, quem está recebendo esses convites, né, por favor, entra no link que você recebeu agora, que você vai estar, né, nessa plataforma, nessa visualização que eu vou estar mostrando neste exato momento, pessoal. Olha só,
temos agora, né, o Miro. Miro, tranquilo? É essa solução que a gente vai estar trabalhando. Uma solução criada em 2011, mas até no ano passado, se a gente parar para pensar, não era tão utilizada como hoje em dia, né? Nesse momento de pandemia, as empresas correram para ferramentas como essa. Essa ferramenta tem uma grande vantagem, que tem um plano free. Esse plano free não é um plano trial, ou seja, eu posso estar usando essa ferramenta durante 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim por diante. Vai ter algumas limitações, sim, mas dá pelas ferramentas básicas que o plano free nos dá sim para a gente estar evoluindo. Tranquilo? Então, enquanto o pessoal não chega, tem o Renato que já entrou aqui, o Álvaro. Entra também, Álvaro. E, enquanto o pessoal não está entrando ainda, né, eu vou estar meio que contextualizando. Olha só, estão vendo que os canvas já estão colocados aqui em cima. Aqui embaixo já tem uma, entre aspas, papelaria, que tem os post-its colocados. Aqui eu já tenho o frame, já tenho informações colocadas. Isso é de extrema importância para que antes da reunião o facilitador monte toda a estrutura dos frames, beleza? E nessa estrutura dos frames montada, quando começa a reunião, todo mundo entra e já está tudo lá montado. A Aline acabou de entrar aqui também. Percebo também que uma boa prática nesses brainstorms, pessoal, é colocar esse campo Note aqui à direita, algumas informações. Primeiro, né, as boas-vindas a quem estiver chegando, colocar qual é o objetivo desse encontro. Então, aqui está, qual é o objetivo desse encontro? Agora, é buscarmos ideias para que possamos resolver o problema que foi identificado ontem, na nossa última reunião. Ou seja, na nossa última reunião, que foi aqui no meu exemplo, ontem, a gente pensou no problema e nas suas causas. Hoje a gente vai estar evoluindo pensando nas ideias. Então, hoje é buscar ideias. Depois disso, aí, o próximo encontro, a gente vai classificar e selecionar as ideias para prototipar junto ao usuário. Então, isso daqui é fundamental para quê? Que quem chegue tenha essa visão do que vai ser discutido na reunião, no brainstorm. Beleza? Eu fechei aqui para ganhar mais espaço. Bom, aqui em cima tem os vários canvas disponibilizados no Pingo. Então, no Pingo temos 14 canvas lá colocados. Olha só como o processo é fácil. Clico aqui em Downloads, vai aparecer a lista dos 14 canvas e eu vou basicamente clicar em um canvas desse que eu quero. Então, exemplo, vou clicar nesse canvas, ele vai abrir o PDF, eu vou fazer o download desse PDF, então estou fazendo o download agora em tempo real, e no meu Miro, o que eu vou estar fazendo é upload e mandar ver nesse canvas que eu acabei de fazer o download. Então, o processo é muito fácil de montar essa estrutura que eu acabei de montar previamente, e percebam, né, que o PDF ele está carregando agora, mas vai aparecer a imagem, perfeita, resolução linda, 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 linda. Essa é a ideia, beleza? Então, o que eu fiz? Como boa prática, antes do nosso encontro de hoje, eu coloquei aqui o conjunto de canvas que a gente pode estar utilizando do Pingo, beleza? Tudo de forma gratuita. Para a nossa apresentação de hoje, como a gente já falou, a gente vai estar focado aqui, pensando nas ideias que solucionem um determinado problema. Quem conhece de Design Thinking, né, já viu falar disso, sabe que tem aquele conceito de duplo diamante, né? Onde a gente diverge para tentar buscar, né, as causas de um problema, a gente converge tentando achar a causa mais relevante, depois a gente diverge pensando nas ideias e converge selecionando as melhores ideias. Aqui, né, no nosso exemplo, o Design Thinking do Pingo usa uma estrutura parecida com essa. Nesse primeiro canvas, a gente está o quê? Divergindo, né, pensando em várias causas, vários problemas aqui, concentrando agora no problema ou na causa mais relevante. Então a gente faz aqui nesse canvas aqui, aquele primeiro diamante. O segundo diamante a gente faz em 2 canvas. Então aqui a gente está pensando em várias ideias que solucionem essa causa aqui, né, a causa mais relevante. Tudo bem? Depois disso a gente vai ter que, tá bom, identificamos 30 ideias.
Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Então, a gente vai ter que convergir, né, fazendo o fechamento do segundo diamante, pensando, então, qual é a ideia mais relevante. E, para isso, né, a gente usaria esse terceiro canvas, onde a gente vai classificar cada ideia. Exemplo, né? A pessoa colocou uma ideia aqui, ó, um post-it. Então, a gente vai, né, ideia X, a gente vai basicamente pegar esse post-it e classificar em relação ao eixo de segurança a um eixo de relevância. Mas isso, como eu já falei, olha só, vai ser quando? No próximo encontro, né, de um brainstorm. Não seria abordado nesse encontro de hoje, não será abordado no encontro de hoje. Belezinha? Captaram? Bom, Igor, oi, pode falar. até aproveitando, tem um colega que perguntou, né, nas perguntas, se a gente vai falar coisas mais relacionadas ao PMBOK ou ao ágil. Então, esse é um ponto interessante, pessoal. A gente não está falando aqui de um método específico. Claro que a gente está usando um canvas do Pingo, mas a gente tem canvas relacionados, por exemplo, a métodos ágeis. Então, a gente está falando de Sprint Backlog, está falando de Product Backlog, que vocês podem fazer num canvas, podem fazer numa solução, uma ferramenta específica para isso, como um Trello, como um Gira ou outra qualquer. Agora, no PMBOK, por exemplo, a gente fala de análise de risco, e a gente tem canvas também relacionados a isso. Então, aqui a gente está falando do processo como um todo. E você pode, nesse processo, seja através dos processos do PMBOK, atualmente na sexta edição, ou você pode falar do processo relacionados ao ágil, Scrum, enfim, o que você estiver utilizando, você pode utilizar essa mesma dinâmica de workshop digital. Legal? Exatamente, Álvaro. Exatamente. Então, focado nesse canvas, o que eu fiz previamente foi trazer aqui para baixo, para a gente estar, né, justamente pensando em conjunto aqui, hein, Heloísa? Renato, Álvaro, pensando em ideias que solucionem um determinado problema. O que aconteceu no nosso contexto aqui? Ó? A empresa, quem está fazendo um brainstorm agora, é uma empresa, uma concessionária que vende veículos. Nesse momento de pandemia, não só a concessionária está passando por dificuldades, mas shopping, né, loja de departamento, qualquer tipo de empresa, a gente vê aí uma certa dificuldade, né, passando em relação à pandemia. O que aconteceu, né, então foquem aqui na minha tela, foi que o departamento de vendas da concessionária estava com esse problema, né, procurou a parte executiva da organização e relatou. Qual é o problema que foi relatado? O cliente está deixando de visitar o saguão de exposição dos carros. Beleza? Esse, então, foi o problema que foi discutido quando? Numa reunião de ontem, no dia 6, pelo Juan, pela Luana, a Érica, Jorge, Matheus e o João. Beleza. O que isso está afetando o cliente? Basicamente, está havendo uma redução na quantidade de carros vendidos por mês. Pronto. Como é que a gente soluciona esse problema? Pessoal, boa prática. Eu não vou ficar pensando em ideias que solucionem esse problema. Eu vou pensar nas causas que levam esse problema e aí sim, com as causas identificadas, eu vou pensar nas ideias que eliminam as causas. Porque eu eliminando as causas do problema, cara, o problema não vai mais existir, ou tende a não existir com tanta frequência. Porque todas as causas que levavam a ele, eu consegui, uma por uma, estar eliminando. Então, na reunião que aconteceu ontem, a turma aí, ó, colocou isso daí, ó. Alguém pegou esse post-it e colocou, o efeito da pandemia, né, levando ao isolamento, isso é uma causa desse problema aqui. Tudo bem? O efeito da pandemia. Isso está levando a esse problema. Ok. Uma outra pessoa falou, uma falta de interesse, de atrativo, de a pessoa ir para a loja física e estar comprando o carro. Uma outra pessoa falou falta de dinheiro para comprar o veículo. Outra, ações realizadas pelos concorrentes, que estão fazendo isso. Modelos dos veículos estão ultrapassados. Olha só que bacana. Nesse momento, né, o que aconteceu? Ontem, né, a equipe começou a classificar o que é mais importante, mais relevante para esse problema. É essa causa aqui ou é essa causa aqui? Vocês estão vendo esse eixo que fala sobre influência no problema? O que está fazendo, então, aqui, mostrando, quanto mais próximo tiver da cabeça do peixe, quanto mais próximo tiver daqui, mais relevante
é a causa no problema. Então, o que a gente vai fazer hoje, agora, é isso daqui, pessoal. Olha só. Amigos, Renato, Heloísa, só um minutinho aí, que eu vou fazer agora, olha só. A gente identificou as causas, tem que pensar agora em quê? Nas ideias. Nas ideias. Então, o que eu vou fazer? Para a gente focar muito bem nessa causa, ou nesse problema, eu trago esse problema para esse segundo canvas, para a gente fixar muito claramente qual é o problema. E a gente pega agora, ó, essa primeira causa e traz para cá. Então, a primeira causa é efeito da pandemia levando ao isolamento. Então, o que a gente faz agora? Aí sim, Heloísa, Renato, Álvaro, peço a ajuda de vocês, né? Aline também. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, a papelaria, né? Essa papelaria eu não gastei nada para fazer, né? Ao contrário de flip chart, de post-it, não é? Que a gente gasta uma nota, quem trabalha com isso sabe. Aqui, ó, foi gratuita, rapidinho, copiei e colei. Então, o que vocês vão fazer, ó, Renato, pega aqui o post-it, traz para cá e, logicamente, pensa em uma ideia que solucione essa causa aqui, ó, o efeito da pandemia levando ao isolamento. Vamos ver quais são as ideias que vão estar surgindo aqui. Ô, Igor, eu quero convidar o pessoal que não está no grupo, mas também está nos assistindo aqui. Se vocês tiverem ideia, porque eu estou muito ruim de ideia hoje, hein? Então, vocês podem colocar no chat aqui para mim, que eu vou dar uma copiada em umas ideias também para poder participar. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Então, você ajudem aqui, pessoal, por favor. Isso, vão dando ideias aí, hein? Vão dando ideias no chat e o Álvaro vai estar copiando. Então, como é que a gente pode sanar essa causa raiz de que os clientes estão deixando de visitar um saguão de exposição dos carros, né, numa concessionária, por conta do efeito da pandemia levando ao isolamento? Vou colocar aqui um timer, assim como você colocou, Álvaro, né, só para mostrar esse recurso, tranquilo? Então, vou colocar aqui, né, 4 minutinhos para a gente estar fazendo, né, essa atividade. Então, o recurso de timer que a gente viu, né, no mural também tem aqui. Se você tiver a conta free, né, aquela conta que você pode estar usando sem pagar nada durante vários meses, esse recurso não está habilitado do timer. Mas, logicamente, a gente pode usar outras ferramentas para isso, né? Tem outras ferramentas, sim, que a gente consiga fazer. Então, teve gente colocando distribuir máscara, tour virtual pelo saguão, desconto acima da média foi colocado como ideia. Renato, pega o texto, desconto acima da média, e coloca no seu post-it. Quero agradecer aqui o Gustavo, que está me salvando aqui com a dica, ó, exposição de dica? carros nas redes sociais. Legal, obrigado, Gustavo. Boa. Olha só, enquanto o pessoal está fazendo aí, gerando ideias, né, também vou gerar minhas ideias, tranquilo? Também vou gerar minhas ideias. E olha o que eu vou estar fazendo, pessoal. Eu vou pegar um Excel agora, trouxe um Excel para a tela. Eu pensei em 4 ideias, né? Criar um app de realidade virtual, onde a pessoa consiga não ir para o saguão para ver o carro, e sim, virtualmente, ele conseguir navegar. Segundo, test drive em domicílio, né? Por que a pessoa tem que ir para a loja para fazer o test drive? Porque a loja não pode levar, né, aquela BMW, né, para a pessoa fazer a degustação. Não é? Nesse ambiente, né, de pandemia, pode ser uma alternativa. Criar um ambiente descontaminado, né? Então, de fato, que seja isolado, que as pessoas sintam, né, uma segurança em ir para o saguão, e depois uma divulgação em app. O que eu estou fazendo agora, olha só que bacana, ó. Vou selecionar essas 4 ideias, Ctrl C, tirei aqui o Excel, e agora o que eu vou fazer? Ctrl V. Eu dei um Ctrl V aqui, ó, e olha só que bacana. Todas as minhas células vieram para cá, vocês estão vendo isso? Agora, no formato diferente. Como é que eu vou ter que fazer o formato para ficar igual? Eu venho aqui, né, mudar o formato, que posso colocar um losango, estrela, mas vou colocar esse post-it retangular e vou colocar a cor verde, né? Que é assim que a gente está trabalhando. Olha só que bacana. Então, eu vou colocar aqui minhas ideias. Test drive em domicílio, app de realidade virtual, né, que é mais ou menos parecido com o tour virtual pelo saguão, né? Vou colocar aqui até um lado do outro aqui, ó. Né, porque são bem parecidos. Divulgação em app, vou colocar aqui. E criar um ambiente descontaminado. Alguém colocou uma ideia parecida?
Não, então eu vou colocar aqui. Logicamente, eu poderia estar, não paga nada, né? Criando outro canvas desse, né? Para colocar mais ideias. Não paga nada, não preciso imprimir, não preciso comprar impressora 3 e assim por diante. Então, pessoal, temos mais um minutinho. Vamos tentar aqui agrupar, nesse contas, fazer vídeo apresentando os carros. Opa, é um app de realidade virtual. Então, aqui vou... Olha só que interessante, Igor. Pode falar. Nessa parte de test drive em domicílio, da ideia que você deu, o Eiji e o Gustavo também fizeram ideias similares. Então, assim, maravilha, você vai vendo um certo padrão de... que é exatamente o que acontece no workshop físico, né? Perfeito. Você começa a agrupar os post-its e juntando isso dentro de coisas que começam a aparecer com mais frequência. Muito bacana mesmo. Distribuir máscara, como criar um ambiente descontaminado, né? Então, nesse ambiente a gente distribui máscara, legal. Tem um post-it aqui que está em branco, eu vou apagar. Opa, era aquele? Então volta. Sim, desfazer é muito fácil, ó. Eu volto aqui, né, e já fica. Tudo no web, pessoal. Então, a gente está salvando automaticamente isso, né? Pode rever amanhã, depois da manhã, não tem um prazo, né, fixo, determinado. Temos aí 9 segundinhos, 8, 7. Poderíamos fazer, como o Álvaro fez lá no mural, votação, né? O que é mais importante, né? E assim por diante. Mas percebam que o tempo acabou, né? Então eu vou pedir para todo mundo estar parando aí a movimentação. O que a gente faria no mundo real, né? É classificar, né? Tá bom, qual é a ideia mais importante, mais relevante, mais segura? Então a gente passaria para esse outro canvas aqui, ó, onde a gente estaria classificando e assim por diante. Então, num processo bem rápido, pessoal, rápido, a gente não precisa gastar aí semanas, né, tá fazendo isso. Né? Tem que ter agenda para todo mundo ir lá fisicamente. Não, aqui é ambiente virtual, basta ter internet, conexão e resolvido. Uma função também super interessante aqui, que eu vou colocar, é essa daqui, ó. Vamos supor que esse app de realidade virtual, a gente vai construir um protótipo dele. O que eu posso estar fazendo? Nesse post-it aqui, ó, a gente tem pouca informação para ser colocada, né? Afinal de contas, é um post-it, né? Post-it é um espaço muito limitado. Eu vou, então, olha só que bacana, pessoal. Vou transformar esse post-it num card. Então, cliquei aqui para transformar em um card. Então, vou até aumentar um pouquinho para ficar de mais fácil visualização. Esse card, ó, verdezinho aqui do lado, né? O que eu posso fazer com esse card? Meu amigo, muita coisa. Olha só. Eu posso atribuir esse card, né, para o Tiago. Falar, Tiago, vai lá, faz isso. E aí, quando? Né? Olha, Tiago, faz isso até sexta-feira, dia 10. Posso colocar um tag, né, um tag, dizendo, é muito importante. Isso, esse tag já vem para cá. Posso depois fazer filtros, buscas para tudo que é muito importante, para tudo que está a cargo do Tiago, né? Então, além disso, ainda tem mais. Se esse espaço for pequeno, eu venho aqui, expando e eu escrevo o que eu queira escrever, para fundamentar mais essa informação, esse card. Então, percebam que isso aqui é um post-it bem mais avançado, né, do que esse mero post-it aqui. Ok, pessoal? Para finalizar, como boa prática, o que a gente faz também é pega esse campo aqui Note, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, volto ao meu campo Note, onde no começo cada um sabia do objetivo dessa reunião, e agora eu posso colocar, né, basicamente, decisões tomadas, exemplo, começar a escrever algumas coisas aqui, e posso, inclusive, olha só, colocar checklist, bullet, e colocar elementos do que a gente colocou. Então, vou copiar agora alguns elementos. Olha que bacana. Vou copiar esse frame, selecionando isso. Eu estou agora selecionando alguns posts. E vou confirmar. Não selecionei tudo, hein? Selecionei alguns, só para a gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Percebam que aqui, à direita, eu tenho o canvas com os post-its que eu selecionei. Eu posso fazer o quê? Exportar em PDF, copiar o link, exportar em DocX. Então, cara, é uma ferramenta que tem muitas utilidades. E só para finalizar, Álvaro, tem essa parte aqui de frames. Tudo que eu criei aqui, ó, isso daqui é um grande frame. É uma boa prática a gente estar colocando os canvas, as informações, os post-its dentro de frames. Então, esse é um grande frame. Eu tenho esse frame menor, outro frame menor. E se eu vier aqui, ó, no canto inferior esquerdo e mostrar os frames, eu consigo fazer uma navegação
muito rápida nele. Olha só que bacana. Volto para esse, vou lá para cima, desço aqui para os dois, volto para esse daqui e, poxa, né? Imprime PDF, cada folha do PDF seria um frame. É muito bacana. Bom, para finalizar... Pessoal, Igor, posso comentar uma Claro. coisa? Duas coisas que eu acho que, pô, muito legal. Assim, quando a gente vê workshops profissionais em que tem múltiplos grupos, você pode pensar assim, pô, mas como é que essas pessoas vão conseguir fazer um trabalho que a gente fazia, às vezes, 1 a 1, né, numa dinâmica digital? E aí a questão que o Igor colocou dos frames é fundamental, porque como é que eles organizam o board? Uma forma de organizar o board é você colocar e usar o Zoom, por exemplo, para fazer esses breakout rooms, né, que você quebra em diversos mini sessões, em que você coloca lá 2, 3 pessoas, em que elas fazem uma discussão em cima de um frame, como ele colocou, em cima de um quadro que faz parte de um quadro maior. Você pode colocar isso em volta e colocar na parte central um frame, um quadro consolidador, em que aí cada um que discutiu depois apresenta e joga isso para um quadro central que você pode reunir. Outra coisa interessante de comentar com relação à parte do card que o Igor comentou, se você perguntar e ver as reportagens do Miro, ele se vê como uma ferramenta de hub, uma ferramenta que consolida as informações nela e que ela quer, no futuro, ser a principal ferramenta da organização. Um sonho de qualquer ferramenta digital. Mas o que isso significa? Se você vê as integrações que ela tem com relação, por exemplo, ao Trello, então o card que você gerou, você pode automaticamente levar ele para o Trello, para você gerenciar depois, posteriormente. Você pode criar uma demanda para um time de desenvolvimento através de uma integração com o Gira. Olha como é que o Igor está mostrando, assim, as diversas, são inúmeras integrações que o Miro tem com relação a essas outras ferramentas também que estão disponíveis aí para uso. Slack, Box, Dropbox, OneDrive, Salesforce, Microsoft Teams, Trello. Isso aqui é infinito. A gente poderia passar aqui mais 3 horas. Pode, Ana? Passar mais 3 horas aqui, dando os recursos? Legal. Olha, não dá brecha não, que a gente entra aí. Mas olha só. Então, tem aqui recursos espetaculares, né? Aquela parte de colocar imagem, como o Álvaro falou, está aqui, né? Colocar tabelas, gráficos, colocar o mesmo Kanban. Tem a parte de templates, que a gente pode estar, né, já trazendo esses canvas montados, retrospectiva. Vou falar sobre a jornada do usuário, né? Show preview já vai trazer. Roadmap do produto, agenda, né? Então, priorização. É muita informação específica de ágil, né? Você clica aqui, Agile Workflows, ele tem reuniões diárias, né? Parte lá do backlog do produto. É muita coisa, é muita informação. Mas o que fica aqui desse nosso brainstorming do Miro é basicamente algumas boas práticas. Primeiro, devemos sim, antes da nossa reunião, a gente montar todo esse ambiente, preparar, como a gente faz um ambiente físico, né? Eu já fiz inúmeros brainstorms, onde tive que preparar post-it, separar flip chart, montar, pegar água, deixar tudo organizado. Então, boa prática. Antes de começar o brainstorm, deixa tudo organizado. Segundo, né, as boas-vindas. Terceiro, essa parte de transformar, né, post-it em card é sensacional. Sensacional. A parte de comentário também é muito boa. Então, estou clicando aqui em comentário. Eu vou comentar, exemplo, esse item aqui, falta de interesse atrativo. Eu clico e falo, ver com o Álvaro. E vou colocar @Álvaro. Então, já marco ele. E percebo que, olha só, eu posso sinalizar com a cor diferente, né? Eu posso criar alguns alertas e posso dar isso como resolvido quando o Álvaro concluir. Então, ele já sairia aqui da nossa lista, esse comentário. Então, é super bacana. Beleza? Igor, posso pegar algumas dúvidas aqui que o pessoal está colocando? Lógico, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Uma pergunta sobre segurança, né? Então, falou, como é que funcionam essas ferramentas relacionadas à segurança da informação, confidencialidade? E até junto com a pergunta que falou de exportação, né? Exportação para outras ferramentas, ou no caso específico da pergunta para o Planner. As integrações, a exportação, essa integração feita por onde a gente mostrou, Planner incluso. Microsoft Teams, que é outra pergunta que foi colocada, também, integração por aquele modelo. O Gira também, o Gira. A gente traz alguma coisa, esse card que eu coloquei agora,
coloquei data, lá no Gira, né, estaria lá sendo colocado, né, basicamente a data e assim por diante. Sobre segurança, gente, todas essas informações estão na nuvem. E a administração com relação a confidencialidade, segurança, confidencialidade, responsabilidade do fornecedor, nesse caso o Miro ou o Mural. Eles garantem, né, que essas informações na nuvem estão seguras, mesmo que sejam, então, informações estratégicas, você tem um controle de segurança bastante rigoroso com relação a quem você convida, o que ele pode ver. No plano, aí uma dica para vocês, no plano gratuito do Miro, tem só uma questão de segurança que é um pouco, vamos dizer assim, falha, eu diria, porque se você convida alguém para o seu board, ele tem acesso a todos os boards que você detém. Mas fora isso, você está no plano pago, você consegue atribuir especificamente acesso a um board específico e com o grau de permissão que você quiser. Visualização, comentário, edição, enfim, com o que você atribuir. Então, em termos de segurança, a gente não tem conhecimento, pelo contrário, até as informações que a gente vê, né, com relação ao uso, são em grandes organizações utilizando isso para todo tipo de discussão. Então, não se, a princípio, tem qualquer reclamação relacionada a essa parte de segurança específica, não. Vamos lá mais. Outras perguntas. Perguntou com relação à integração com o Microsoft Teams. O Miro e o Mural fazem integração com o Microsoft Teams, mas tem um plugin que foi lançado recentemente com relação ao Mural, a primeira ferramenta que a gente usou, que é a integração com o Microsoft Teams de forma mais direta. Por quê? Porque o Mural, diferente do Miro, o Miro tem uma ferramenta de áudio, como o Zoom, áudio e vídeo, embutido na própria ferramenta. Então, se você tem uma licença paga, dentro da licença, você pode fazer essa comunicação diretamente por eles. No caso do Mural, essa ferramenta não existe. Então, você sempre vai precisar de uma ferramenta à parte para poder fazer essa comunicação visual ou por áudio. E aí eles fizeram essa integração com o Teams para possibilitar que você utilize o Teams para fazer comunicação textual, visual e áudio, e ao mesmo tempo você fazer essa comunicação ou a interação pelo próprio Mural. Beleza? Perfeito. Outra pergunta aqui, Álvaro. Cadê quem foi? Perguntando sobre o Mural, se é gratuito ou não. Não foi isso? Legal. Não estou conseguindo achar mais. Então, basicamente, o Mural, né, ele tem um plano chamado Trial, onde você, durante um mês, pode usar todos os recursos que a ferramenta oferece. Depois, não. Você teria que estar migrando para o plano pago. Não tem como. Já o Miro, ele não tem um plano Trial, mas tem um plano Free. Então, no plano Free, você vai usar durante vários meses, agora sim, com limitação de funcionalidades. No plano Free, você não vai ter essa parte de timer, não vai ter a parte de votação. Em relação aos boards, eu posso ter apenas 3 boards, e o que o Álvaro falou da segurança é muito importante, porque eu tenho 3 boards, e eu compartilho um board com, sei lá, com 200 pessoas, as 200 pessoas vão conseguir ver esses outros 2 boards. Então, essa questão de segurança que o Álvaro falou é super relevante. Os valores de cada um, né, tem vários planos, Fábio, Mian, então eu sugiro que vocês entrem em cada plataforma e a maneira de mostrar é muito simples, né? Tem lá 4 colunas e vão falar o quanto é cada plano desse. Mas de entrada, a gente está falando aí de em torno de $10 por mês, né, por uma pessoa. Mas isso depende de cada plano, tá vendo? Essa é a ideia. Existe interoperabilidade entre Miro e Trello? Sim. Basta você vir aqui e adicionar aqui mais apps, adicionar o plugin lá do Trello. Aí eles vão estar se comunicando. Então, mais embaixo vai ter o Trello. Aqui você integra. E lá no Trello você também tem que colocar um Power App, que é do Miro. Então, aqui manda para lá e lá manda para cá. Tá vendo? Aí sim. Aí começa a ter uma integração. Beleza? Mais alguma pergunta? Qual ferramenta foi utilizada na apresentação dos currículos? Isso daí, o Paulo perguntou, foi a ferramenta chamada Mind Map, né? Mas não é esse contexto aqui do brainstorm, ok? Então, pessoal, vamos agora, né, para a surpresinha da noite, não é isso, Ana? Isso mesmo, professor. Vamos para a surpresinha da noite. Basicamente, o que a gente vai fazer, né? Como é de praxe, quem é aluno meu, eu acho que tem vários alunos aí da gente, do Álvaro e meu também, a gente faz ao final das nossas aulas um momento de desafio, né? Basicamente, a gente tem algumas perguntas, né? E usando a plataforma chamada Kahoot,
os alunos, né, tentam justamente, né, ir lá e falar, olha, isso daí, essa pergunta que foi feita, eu sei a resposta. E marca a resposta correta. Ao final das contas, né, quem responde a maior quantidade de questões no menor tempo possível é o grande premiado. E quem for hoje o grande premiado, né, quem ficar hoje no top 1, né, de várias pessoas que vão entrar no Kahoot agora, quem ficar em primeiro, a FIA está justamente oferecendo, hein, Ana? Você pode falar? Pode, professor. Por favor, não, você? 50% de desconto no curso. Isso, no curso de EAD, né, do PMBOK ao Ágil, então o primeiro lugar vai ganhar essa bolsa de 50% de desconto. Isso, então, lançamento, né, coisa nova, fresquinha, não é isso? Então, isso. vou trazer agora o Kahoot para a gente, né, fazer essa dinâmica que é super interessante de fechamento, né? Então, o que vocês vão fazer agora é, quem usa Kahoot já está manjando muito super bem, né? É entrar nesse site aqui, ó, kahoot.it, e colocar esse PIN aqui, ó. Atenção, deixa eu baixar aqui o som. Vai ser perguntado o nickname, né? Quando colocar o nickname, você vai colocar o quê? Para a gente saber que você é você, coloca seu nome, exemplo, Igor, e as iniciais do seu sobrenome, beleza? Então, exemplo, Igor, espaço, PLSC, ok? Então, a Aline já colocou certinho, Aline MW, ok. Elizabeth RS, maravilha. O Tiago Serigati, grande parceiro nosso, está aí também. Legal, né? Então, vão colocando, né? E a gente vai ter três perguntinhas. Vou compartilhar agora o som do meu carrotinho, porque carrotinho sem som não é carrotinho. Vamos lá. Todo mundo escutando? Maravilha, são 3 perguntas. Quero ver aí você, no mínimo, no top 5. E lembrando, se ficar em primeiro, você vai ganhar esses 50% da bolsa do curso FIA, do PMBOK ao Ágil. Vamos lá, quando tiver 40 participantes aqui, eu vou até copiar o PIN e vou colocar no chat, tá vendo? Vocês podem estar entrando, né, a qualquer momento. Coloquei no chat esse númerozinho aí, você pode estar entrando, ok? 10 segundinhos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos começar. Concentração, hein, pessoal? Concentração. Vai aparecer a pergunta aqui e na sua tela, no seu computador, a resposta que vai ser ou vermelho ou azul. Veja na minha tela do Zoom qual é a pergunta e responda na sua tela do seu computador se é não, vermelho, ou se é sim, azul. É possível colaborar digitalmente com o seu time remotamente? Não ou sim? Mas tá muito difícil essa pergunta aí, professor Igor. Ih, acho que deu uma travada, hein? Tá me ouvindo, Ana? Estou te ouvindo, professor. Acho que o Igor ele ficou tão animado que Aguinaldo, você está ouvindo a gente? O pessoal também? Ouvindo normal, só o Igor que não. Só o Igor. Tá, o carrotinho geralmente não deixa a gente na mão, né? Mas olha só, as outras ferramentas foram de boa, né? A parte... O Igor caiu, é. Vamos ver Vou se fazer ele... o contato com ele porque ele está coordenando o Kahoot, então o play está com ele. Ah, então vai com ele. É o caso de esperar ele tentar reconectar novamente. Ó, já voltou, rapidinho. Qualquer coisa eu faço por aqui, a gente faz novamente, ó, vai ter que fazer. Meu amigo, vamos lá. Então temos aqui o placar provisório. Tá dando uma travadinha aí, Igor. Deixa eu ver aqui.
Ô, Igor, tá de volta aí, cara. Tô Olá. conseguindo te ver. Opa, vamos lá. Vamos passar para a segunda pergunta, hein? Segunda pergunta. Compartilhar sua tela, Igor. Opa. Esquecer não, senão o pessoal não consegue ver a pergunta. Segunda pergunta. Qual é o nome de uma das ferramentas utilizadas hoje? Igor, e a musiquinha? Estamos sem musiquinha hoje. Não está aparecendo a musiquinha, mas vamos lá. Eu vou cantar aqui, né? Não, vou narrar aqui. A pergunta é, qual o nome de uma das ferramentas utilizadas? Ih, está aparecendo, hein? Vocês viram que foi formada aqui, ó. Oh, mas essa dica aí, hein? Essa tá não beleza, dá para errar, hein? Quem falar Teams, né? Opa, né? Vai estar, não sei, certo ou errado? Não sei, hein? Vamos lá, temos 24 perguntas. Vamos, qual é o nome de uma das ferramentas utilizadas hoje? Será que a gente usou o Project hoje? Será? Ou foi o Breakout Rooms? Ou foi o Miro? Ou será que foi o Teams? Então, temos aqui, ó, apenas uma pessoa falou que foi o Teams. O restante, né, 24 pessoas falaram que foi o Miro. Maravilha. Então, a grande maioria acertou. Temos agora o placar com Aline, Cleiton, Bruna, Sandra e o André. E a última pergunta é aquela que vai colocar você no top 1, né? Ou no top 5. Vamos a ela. E a Aline está por 1 ponto, hein? Qual o objetivo do Canvas Design Thinking Ideias que a gente utilizou hoje? Qual que é o objetivo? Né? Que tinha aquela lâmpada, né? A gente fez o quê com aquilo? Né? Aquele brainstorming. Qual foi o resultado que a gente saiu disso? Essa é a pergunta. Ah, tem gente que não conseguiu entrar de novo. Ah, o PIN é aquele, vai estar no chat. Temos 30 segundos. Qual é o objetivo desse Canvas que foi colocado aqui, né? Olha aí, ó. Né, que a Aline começou a colocar post-it, o Thiago também, o Álvaro, né, que a gente saiu agrupando. Para que a gente fez aquilo? Foi para identificar múltiplos problemas? Foi para analisar qual a melhor ideia? Ou foi para mapear os riscos do projeto? Será? Ou foi, então, realizar um brainstorm de ideia? Está muito claro, pessoal, que a gente fez aquele Canvas para realizar um brainstorm de ideias. Ideias. A gente não analisou qual a melhor ideia. Isso daí seria feito no momento seguinte, se lembram? Que tinha lá no to-do, né? Fazer o seguinte. Então, e identificar múltiplos problemas? Não. A gente já tinha identificado um na reunião de ontem. Hoje a gente focou nisso daqui, ó, realizar um brainstorm de ideias. E aí, vamos para o placar final. Vamos ver quem ficou aí em top 1, que ganhou, né, esse 30% da bolsa. Em terceiro lugar, ficou Fábio Lee. Parabéns, Fábio! Aê. Em segundo lugar, Antônio Missano. E primeiro, quem é? Mariana! Então, a Aline ficou em quarto e a Beatriz em quinto. Parabéns para vocês. Vou só parar aqui meu som para a gente voltar para o nosso Zoom de agradecimentos finais. Então, a Mariana ML, né, entre em contato com a gente, passa seu e-mail para a gente, né, seguir os procedimentos, beleza? Álvaro, Isso, você quer compartilhar até sua tela? orientar, Igor, Mariana, se puder, aqui diretamente pelo Zoom, se puder fazer o contato direto com a Ana Carolina, que é responsável na FIA, ela vai conseguir te orientar direitinho sobre isso também. Perfeito, perfeito. Álvaro, você pode compartilhar sua tela do slide de fechamento? Isso, maravilha. Parei aqui o meu compartilhamento. Enquanto isso, né, então deixa eu já começar meu agradecimento, tranquilo? Então, pessoal, seguinte, super prazer estar essa 1h30 com vocês. Na verdade, o webinar, por padrão, é 1 hora. A gente conversou, não foi, Ana? Eu chorei um pouquinho para cá, Álvaro chorou um pouquinho para lá. A gente falou, Ana, vamos fazer 1h30 para passar mais conteúdo, né, para o público. E Ana, super solícita, né, junto com o Roberto, né, falou, tudo bem, né, vamos fazer isso em 1h30. E nessa 1h30 a gente quis sim mostrar 2 ferramentas,
A gente não tem nenhum patrocínio, não tem nem nada, a gente não ganha nada em relação a isso, o webinar é de graça também. Na verdade, a grande intenção é a gente pegar essas duas ferramentas que tragam mais resultado para fazer um brainstorm remoto e apresentar para vocês essas principais técnicas que foram apresentadas. Logicamente, a gente poderia estar aqui 3 horas, 4 horas, 5 horas falando sobre cada uma delas. Mas eu acho que a essência foi passada, essa é a grande importância. Então, mais uma vez, Aline, agradeço também você que ficou, né, ao longo dessa 1h30, né, escutando a gente, né, aprendendo coisa nova, ou até mesmo fortalecendo aquilo que você já conhece muito bem. Então, um grande prazer, né, ter você aí no outro lado da tela, tudo bem? Vou passar a palavra para o Álvaro para ele se despedir, né? Então, Álvaro, é contigo agora. Legal, pessoal. Agradeço também muito, assim, a gente sabe que o tempo de vocês é muito precioso e que a gente está exatamente tentando fazer o máximo para que isso fosse o mais produtivo e o mais mão na massa que pudesse ser nesse ambiente que a gente está. A gente sabe das dificuldades, né, que todos estamos vivendo aí com relação a esse, às vezes, isolamento, enfim, a dificuldade com relação à pandemia, e a gente está, enfim, tentando dar uma contribuição também no sentido das empresas poderem se trabalhar de forma cada vez mais efetiva. A FIA, em especial, na figura da Ana, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Eu comecei na FIA até um pouco, não há tanto tempo assim, e há sempre muito apoio da Ana, né? E a gente está fazendo um trabalho bastante bacana também. Então, excelente aí, espero ter contribuído, acho que foi muito bacana aí, ver na massa, né, mão na massa, esse trabalho que foi feito com relação às duas ferramentas. Algumas dúvidas que foram colocadas ainda, vi que isso aí acho que é infinito, né? Mas eu vi que a maior parte delas vocês conseguem acessando diretamente o site, conseguir esclarecer o site das ferramentas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato conosco, o Igor mostrou o nosso site lá do Pingo, né? www.pingo-go.com. Lá tem o nosso e-mail de contato também, contact@pingo.com. E, pessoal, faça sua inscrição lá. Lá vocês vão ver, dentro do próprio site, que tem a possibilidade de você se inscrever lá e receber comunicações, novidades, coisas novas que a gente está lançando. Se vocês quiserem fazer isso, é sempre muito bom. Então, fica à vontade para acessar o site do Pingo e entrar lá em inscrições. Basicamente, vocês vão receber as nossas comunicações por e-mail também. Então, Ana, se tiver alguma consideração final... Eu só quero agradecer. Nossa, professores, foi excelente. Foi o primeiro webinar prático que a FIA está fazendo e acredito que tenha sido um sucesso, porque eu adorei, acredito que os participantes também. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, essa iniciativa bem inovadora, os participantes, e espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato com a gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso que vocês queiram também o contato dos professores, a gente está à disposição. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada, professores.